Olá, meus queridos amigos, companheiros do Tabernáculo Espírita, apóstolos de Cristo, companheiros valorosos, trabalhadores, dedicados, estudiosos do Espiritismo, companheiros nossos da campanha do Quilo, que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco. Hoje nós vamos dar uma palavrinha sobre obsessão e desobsessão. Claro que, como é uma pequena palestra, será uma abordagem sintética, né? E mais do que uma palestra ou ensinos ou reflexões importantes, é mais um convite para o estudo. É um tema importante que a gente deve estudar, deve compreender, deve saber lidar com ele e pedir ajuda a Deus, aos bons espíritos, para nos orientarem tanto na prevenção da obsessão em relação a nós mesmos, quanto na ajuda ao próximo, né? Através da divulgação do Evangelho, da divulgação dos bons exemplos. Então, o tema obsessão, ele encontra solução com Jesus. O Evangelho explicado, principalmente explicado como o Espiritismo nos faz, né? Então, é um trabalho rápido e sintético. Vamos fazer uma prece inicial. Senhor Jesus, nós os rogamos assistência, orientação e instruções a respeito desse tema relevante, para que nós possamos despertar para a necessidade de estudá-lo, de refletir sobre ele, de estudarmos individualmente e em conjunto, a fim de que nós possamos atuar em nome de Deus, com auxílio dos bons espíritos, da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Então, pessoal, na verdade, a gente poderia dizer assim, como nós poderíamos definir a obsessão? A obsessão é uma ação persistente e maléfica que um espírito promove sobre outro espírito, podendo agente e paciente serem encarnados ou desencarnados. Isso quer dizer o seguinte, que a característica da obsessão é uma ação maléfica, né? Mas não só maléfica, porque a atuação maléfica eventual pode acontecer tanto entre encarnados quanto entre desencarnado e encarnado, vice-versa e tudo mais. Mas eventualmente haver uma influência maléfica é uma coisa. Outra coisa é haver uma influência maléfica e persistente. Então, aí se caracteriza a obsessão, né? E aí você pensa, sim, mas como identificá-la? É decorrente da própria definição. Se você vê que uma pessoa, ela, ou por si própria, ou por uma mudança relativamente repentina de comportamento, né, ela começa a se entregar ao mal de uma maneira sistemática, ao pessimismo, à impaciência, à compulsão alimentar, à compulsão sexual, à indisciplina de diversas categorias, principalmente uma mudança de comportamento, a gente suspeita, né, da obsessão. Óbvio que essas características que eu falei não necessariamente são só obsessão. Pode acontecer que seja algum trauma emocional, algum problema comportamental, que seria o caso de se tratar também com um profissional de saúde, um psicólogo, um médico, né? Enfim, é preciso a gente saber que obsessão ou características de obsessão não querem dizer necessariamente que a pessoa está com obsessão. Se a pessoa tem características de obsessão, pode ser obsessão, né? Mas é preciso verificar também se não tem um componente orgânico ou simplesmente emocional que possa ser trabalhado por um profissional de saúde, né? Então, quando nós nos deparamos com pessoas que tenham essas características, nós procuramos oferecer a possibilidade do tratamento da desobsessão e também alertá-lo para
a possível necessidade de um tratamento com profissionais de saúde, né? Pois bem, mas a gente poderíamos perguntar também quais as causas da obsessão. As causas. Bom, as causas da obsessão, elas estão no obsidiado, principalmente, e na vontade do obsessor atuar, né? Quando existe obsessão, é porque o obsidiado deu margem, deu campo. Como? Através do seu comportamento inadequado, né, contrário ao Evangelho, dos seus sentimentos desequilibrados ou maléficos ou doentios, né, ou seja, alguma coisa patológica no sentimento, alguma coisa que não está certa no sentimento. Da mesma forma no pensamento, né? Então, se a pessoa tem pensamentos negativos constantemente, insistentemente, isso é uma situação que dá campo, dá margem à atuação obsessiva. Ao comportamento também, né? A fraqueza, fraqueza de discernimento, né? Então, o discernimento é algo que precisa ser exercitado, a gente saber separar o que é bom, o que não é bom, né? E optar pelo que é bom. Então, o discernimento é essa capacidade de você distinguir o bem do mal e seguir o bem, né? Então, se essa faculdade de distinguir o bem e o mal está enfraquecida, se a gente confunde o bem com o mal e o mal com o bem, então nós estamos fragilizados, portanto, sujeitos a uma obsessão. Não quer dizer que nós estamos obsidiados, mas a falta de discernimento, ela dá margem, ela dá campo à obsessão, né? E os espíritos, alguns deles, muitas vezes, eles tomam a iniciativa de obsidiar alguém por inveja. Às vezes a pessoa está no caminho do bem, é uma pessoa bem comportada, honesta, benquista, tudo normal, mas os obsessores, por inveja, eles também procuram abordar essas pessoas. Então, e isso pode causar uma certa obsessão simples, uma obsessão simples, né? Mas pode acontecer. Então, tudo isso são causas de obsessão. A fraqueza moral, comportamental, o desequilíbrio, né? A fraqueza de discernimento, o desequilíbrio de qualquer espécie, né? A pessoa que se esgota muito, que se cansa demais excessivamente, que não respeita os limites do seu organismo, também ela vai criando campo, vai enfermando gradualmente, vai criando campo para a obsessão também. A pessoa não se alimentar bem, né, suficientemente, ou então se alimentar excessivamente, tudo isso são causas de obsessão, ou seja, são comportamentos inadequados, contrários à mensagem de Jesus, né? Mas aí a gente poderia perguntar, sim, mas e o tratamento da obsessão? Como é que se faz? Se faz principalmente com o auxílio dos centros espíritas. As pessoas onde se estuda e se pratica o espiritismo kardeciano, o evangelho, então tem condições muito adequadas para oferecer tratamentos de desobsessão, né? Quer seja através de consultas e de tratamento mesmo, com a comunicação dos espíritos obsessores, sendo que na nossa experiência e mesmo na recomendação de alguns espíritos, nós nunca trazemos o obsidiado para reuniões de desobsessão. Nós tratamos o obsidiado à distância. Ele pode ficar no mesmo prédio, no mesmo centro espírita, onde acontece a reunião de desobsessão, mas nunca na mesma sala, nunca participando da reunião de desobsessão. Isso por quê? Porque pode acontecer que as pessoas fiquem impressionadas, né? Existe um exemplo que nós tivemos que a pessoa assistiu sem nenhum conhecimento do espiritismo, sem nenhum preparo, com desequilíbrio, assistiu à comunicação do obsessor, foi para dentro da reunião,
de desobsessão, assistiu à comunicação do obsessor, às suas ameaças e aquela visão, né, aquele conhecimento, aquela participação naquele evento fez com que a pessoa ficasse com mais susto, né, com mais trauma, ainda com mais medo. Isso até agravou as condições da pessoa. Então, por isso e por outras razões, a pessoa obsidiada ela não deve participar da reunião em si, né? E por isso que nós recomendamos. A pessoa pode estar em outro local, dentro do próprio centro espírita, num salão de palestra, por exemplo, ouvindo o Evangelho. Nós entendemos que a mensagem evangélica do Evangelho segundo o Espiritismo e mensagem psicografada por Chico Xavier de conteúdo moral, consolador, né? Os conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, morais, né? Humildade, perdão, paciência, amor, caridade, tudo isso são mensagens muito apropriadas ao tratamento da obsessão, para a ação, portanto, da desobsessão. Então, nós recomendamos que a pessoa assista a reuniões evangélicas, leia o Evangelho em casa, né? Se possível fazer preces, se possível fazer o Evangelho no lar, com auxílio dos familiares, né? Então, nós recomendamos a pessoa participe do Evangelho no lar, receba passe no centro espírita. É muito bom porque vai ajudando de uma maneira mais direta a desvincular o obsessor daquela pessoa obsidiada, né? Mas todos esses recursos, eles são importantes para a desobsessão. E eu falei agora em recursos estruturados, né? Ou seja, recursos do centro espírita, que no próprio centro espírita você obtém, que você dispõe desses recursos totalmente estruturados. Mas existem algumas ações, né, dentro do próprio centro espírita. Por exemplo, existem outras ações que cooperam decisivamente para a desobsessão, que é, por exemplo, um trabalho de assistência aos necessitados, né? Você distribui uma cesta básica junto de senhoras necessitadas, você visitar os hospitais. Algumas vezes a questão de visitar o hospital pode representar em alguns momentos algum choque que nem sempre é tão favorável à desobsessão, mas em alguns casos ele é favorável. Quando a pessoa não tem uma sensibilidade muito aguçada, né, assim, muito sujeita a emoções fortes e tem obsessão, na visita ao hospital ele também pode obter recursos desobsessivos, porque você está praticando a caridade para o necessitado, está levando um sabonetezinho, um desodorante, uma mensagem para aquelas pessoas hospitalizadas, está confortando uma dor, né? O enfermo, muitas vezes, ele se sente confortado porque tem alguém para conversar durante alguns minutos, né? E uma prece que ele escute, né? Então, a visita aos enfermos, nós já tivemos experiência própria de desobsessão com esse trabalho, né? A campanha do Quilo também é um trabalho que é recomendado para a desobsessão, mas tem especificidades, né? A campanha do Quilo tem especificidades no trato com a obsessão. Nós desenvolvemos no nosso próprio livrinho aqui, a campanha do Quilo, como a vemos, esse tema, a desobsessão feita através da campanha do Quilo, né? A pessoa pode realizar a pessoa obsidiada pode realizar a campanha do Quilo? Resposta: sim. A pessoa obsidiada pode. Obviamente que não é todo obsidiado que deve ser encaminhado para a campanha do Quilo. Mas, assim, notadamente, o obsidiado simples, aquele portador de obsessão simples. O que é obsessão simples? Bom, se a gente vai lá no Livro dos Médiuns, nós vamos ver que existem várias categorias de obsessão, né? Pelo menos três categorias que Allan Kardec ele nos mostra. Existe a obsessão simples, que é aquela em que o espírito procura
obsidiar o encarnado, mas o encarnado tem consciência, assim, ele tem aquela impressão que as coisas não estão tão boas com ele. Se ele for médium, ele sabe que aquele obsessor ele não permite, muitas vezes ele não permite outras comunicações de outros espíritos, ele domina a mediunidade daquela pessoa e só ele quer comunicar, isso é característica da obsessão, né? Mas o obsediado, ele sabe que está sendo perseguido, e aquilo para ele não é, ele mantém o seu discernimento e ele não faz qualquer coisa que o obsessor queira com ele, né? Apesar da persistência da ação obsessiva, mas ele tem a consciência normal, tem a vontade livre e pode ir resistindo à influência obsessiva. Essa é a obsessão simples. A obsessão que é caracterizada como fascinação, ela tem as características de que a pessoa obsidiada, ela admira aquele espírito obsessor como se fosse um orientador, né? Por isso que se diz, ele está fascinado, ele está iludido com aquela personalidade invisível, e tudo que o espírito diz para ele é verdadeiro e belo e sublime muitas vezes, e quando outras pessoas detectam, veem exatamente o contrário, aquelas palavras, aquelas mensagens, aqueles conselhos são muitas vezes negativos, né? Às vezes são destituídos de conteúdo útil, né? Às vezes são maléficos mesmo, né? Às vezes induzem ao mal de uma maneira pérfida, sutil. Então, a obsessão caracterizada como fascinação, ela é inclusive perigosa. Nesses casos, nós aconselhamos que a pessoa, antes de fazer a campanha do quilo, ela faça um tratamento no centro espírita, né? Inclusive com consultas e com a comunicação do obsessor nas reuniões de desobsessão, com doutrinação do obsessor, com a atuação, com passes, né? Com o evangelho no lar. E tudo isso é algo que não é tão fácil. Por quê? Porque a pessoa que está dominada pelo obsessor, ela procura se evadir dos tratamentos, ela procura fugir. Ela não quer ir ao centro espírita, é preciso que alguém ajude, incentive, né, e leve ela para o centro espírita. Algumas vezes, quando ela tem alguma consciência, ela pode dizer assim, não, essa falta de vontade de eu ir ao centro espírita, esse desânimo terrível que eu estou sentindo, né? Ou alguma outra ocorrência que às vezes não é tão grave, mas na visão da pessoa se torna muito grave e você não pode deixar naquele momento para ir fazer o seu tratamento. Então, a fascinação ela tem essa característica. Aí a pessoa, quando ela está instruída a respeito dessa possibilidade, muitas vezes ela resiste, não, eu vou ao centro espírita, eu vou me tratar, eu vou receber passe, eu vou para a reunião evangélica, né? E aí ele vai desvinculando-se do obsessor. E existe a subjugação física, né? O caso da subjugação física, onde o obsessor ele domina o obsidiado a tal ponto de dominar o seu movimento físico, né? De fazer ele praticar inclusive atos ridículos, ou então convulsões, quebra-quebra, tudo isso a pessoa que sofre da obsessão de subjugação pode apresentar. Então, nesses casos, não é interessante que a pessoa faça a campanha do quilo, né? A pessoa faz quando é uma obsessão simples, quando a pessoa tem autodomínio de si mesmo, do seu comportamento físico, da sua integridade mental, do seu discernimento. Então, aí sim, está sofrendo uma obsessão, ok, pode fazer a campanha do quilo. Nesse caso, o que acontece? É preciso que a pessoa siga rigorosamente as recomendações da campanha do quilo. Chegue pontualmente, como sempre, como todos nós, né, devemos chegar pontualmente um pouco antes, né, aí para a gente pegar a reunião preparatória no início, que é onde se lê o Evangelho, os 10 mandamentos da campanha do quilo. Então ele vai recebendo aquela reunião preparatória junto com outros companheiros, evitar ficar sozinho, né, e voltar ao centro espírita para fazer a prece, para fazer a contagem da arrecadação, a anotação no livrinho
apropriado, há um encerramento. E aí ele fazendo a campanha do quilo, aquele ato de humildade, ele vai rompendo o acesso do obsessor, né? Na verdade, as vibrações espirituais dele vão melhorando, tornando-se mais sutis, mais sublimadas. E aí a ação obsessiva, ela se torna mais difícil até que cessa. Então a campanha do quilo, de fato, é um bom instrumento. Allan Kardec, ele fala nos meios de combater a obsessão, que nós gostaríamos de destacar. A forma melhor de nós combatermos a ação obsessiva é atraindo a influência dos bons espíritos para nós, né? Sendo assim, aí a obsessão está sendo muito bem combatida. Vamos ler aqui esse trechinho. De tudo que foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância. Isso no Livro dos Médiuns. Isso está no item 252, aqui já na parte final do item 252 do Livro dos Médiuns. Aí diz assim: de tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Vê só. O que ele está dizendo aqui é aqui. E que o meio mais seguro de nos livrarmos dos obsessores é atrair os bons pela prática do bem. Né? Então, a prática do bem, ela é uma forma de desobsessão, como nós estávamos dizendo. Né? O bem, ele pode ser praticado de diversas formas. Com as mãos, através do bem, da ajuda ao necessitado, né? Da palavra, dos bons pensamentos, né? Então, dos gestos de bondade, tudo isso são práticas do bem. No nosso dia a dia, em algumas situações especiais, como por exemplo a campanha do quilo, uma visita ao hospital, etc. Então, a prática do bem, ela é, nós dizíamos, uma forma muito eficiente de combater a obsessão, de promover a desobsessão e de preveni-la. Tivemos um exemplo muito interessante de um colega, amigo nosso, que ele, após fazer a campanha do quilo, nos disse assim: Zola, que eu estou desintoxicado. A campanha do quilo para mim foi uma espécie de desintoxicação. Ele se referia à intoxicação do perispírito dele mesmo, né? Com aquelas vibrações do mal que, infelizmente, nós ainda estamos nessa faixa. Precisamos nos esforçar por sairmos dela. Então, a campanha do quilo foi como se fosse uma higienização profunda daquela carapaça de fluidos desequilibrados em cima do perispírito. Ele disse: eu estou me sentindo desobsidiado. E essa sensação é geral. As pessoas normalmente que fazem campanha do quilo, quase todas, ou mesmo todas, elas sentem esse bem-estar interno, de coração. Mas Allan Kardec ainda continua: sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder que os maus, e basta a vontade deles para afastar esses últimos. Os bons, porém, só assistem os que os ajudam mediante os esforços que fazem por melhorar-se. Né? Então, assim, a gente combater o erro em nós e procurarmos desenvolver as virtudes, né? Através do amor ao próximo, porque é a virtude fundamental. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Então, a gente cultivando as virtudes, aí a gente vai se curando e ajudando os bons espíritos que eles nos querem desobsidiados. Os bons amigos espirituais, nossos anjos de guarda. A não ser assim, afastam-se e deixam os campos livres ao mal. Quer dizer, se a gente não se esforça para nos melhorar, então os bons espíritos se afastam.
que se torna assim, em certos casos, instrumento de punição, visto que os bons permitem que eles ajam para esse fim. Quer dizer, na verdade, é assim, a gente fala em punição, mas isso tudo tem um sentido de educação. Muitas vezes a gente vê as pessoas indo aos centros espíritas, elas vão, assistem a reunião, tomam um passo, tomam água fluidificada, se sentir melhor, vão embora. Né? Mas não se comprometem em melhorar-se espiritualmente. Aí o que acontece? O obsessor volta. Aí você vê a pessoa de novo no centro espírita depois de não sei quanto tempo. E já sabe que aquela população ali é flutuante. Ela vai ali, vai e vem, vai e vem. A gente tem que entender que é o grau daquelas pessoas. Se a gente puder alertar, ó, meu irmão, você ficar mais tempo, se assumir compromisso de estudar o espiritismo, de praticar o espiritismo cristão, então você vai ficar definitivamente curado da obsessão e vai se tornar mais feliz, né? Então, mas se ele não quiser ouvir, a gente compreende, continua aplicando passe nele, continua pregando o evangelho, continua fazendo desobsessão até o dia que ele desperte. Mas o sofrimento é uma forma de ele se educar, porque é o sofrimento pela obsessão, né? E a obsessão pode causar muito sofrimento, mal-estar, sofrimento interno, né, na alma, no sentimento, no equilíbrio. Tudo isso o obsidiado sente, né? Mas ele vai chegar à conclusão. Toda vez que eu vou naquele centro espírita, eu me sinto bem, me sinto mais aliviado. Então eu não vou deixar de ir. Eu vou ouvir a mensagem de Jesus. Mas eu queria falar também sobre ações desobsessivas, que são formas que não são propriamente desobsessões sistêmicas, como existe no centro espírita, que é bem completo, né, que é uma obsessão bem completa, porque os recursos dos centros espíritas são completos, mas em você, por exemplo, você fazer uma prece, você está se ajudando a se desobsidiar, a desobsidiar outras pessoas que são alvo da sua prece, né? Você ter paciência, a pessoa cultivar a paciência, você exercitar a paciência diante das dificuldades, você também está promovendo a desobsessão. Chico Xavier tem uma frase, eu não sei se é dos espíritos ou é dele mesmo, que diz assim, mas de qualquer fonte sempre é boa, né? Os espíritos que assistem Chico Xavier, e ele mesmo é uma fonte realmente muito boa. Ele diz assim, a paciência desarticula os planos dos obsessores. Né? Então a pessoa ter paciência, ter humildade, cultivar a paciência, cultivar a humildade, cultivar o estudo do Evangelho, ou seja, estudar e praticar o Evangelho, fazer as preces, procurar se emendar dos seus próprios defeitos, são ações desobsessivas muito importantes que nós podemos adotar por nossa própria iniciativa. E são, como nós dizíamos, preventivas. É muito melhor prevenir do que remediar. Né? Então, a gente orar todo dia, não tem obsessão, tudo bem, mas vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Vamos orar, vamos ler uma obra edificante, vamos ver vídeos edificantes, né? Vamos procurar ter diálogos edificantes. Se vierem diálogos maléficos, a gente silencia, a gente tem paciência com a pessoa, mas não vai na onda dela, né? O pensamento sempre voltado para o bem, para Deus, para Jesus. Então o que acontece? A gente está se prevenindo da obsessão, a gente está evitando uma obsessão futura para nós. Né? Então a nossa mensagem é essa. Vamos praticar o bem da forma que estiver ao nosso alcance. Vamos assistir às reuniões evangélicas, doutrinárias, muito bom. Se precisarmos de passe, tomar passe, algo fluidificado, sim. Muitas vezes nós precisamos, todos nós, muitas vezes precisamos. Né? Participar de trabalhos benemerentes, né? De ajuda ao próximo, de piedade, de amor, com desinteresse, só por amor ao próximo. Fazer uma campanha do quilo, uma visita ao hospital. Então tudo isso são formas de nós trabalharmos a autodesobsessão nossa mesmo e a ajudar os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, de forma indireta. Às vezes eles nem sabem, mas estão
vendo o exemplo do bem e também estão recebendo influências desobsessivas. Que Deus nos abençoe. Essa pequena dissertação é mais um alerta, é um convite para que todos nós estudemos esse assunto, né? Com Allan Kardec, com Francisco Cândido Xavier, com outros autores de confiança, e possamos praticar o Evangelho, porque essa é a melhor forma que nós temos de... Quem disse, vocês viram que foi Allan Kardec, né? No item 232 do Livro dos Médiuns. Então, a melhor coisa que tem, praticar o bem e nos transformarmos moralmente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de reflexão. Ajuda-nos na prática do bem, na compreensão da vida, sob a ótica do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Meus queridos irmãos do TEAC, um grande abraço fraterno em todos vocês. Até a próxima.